e na certeza que o Espírito Santo aflorou em nós desde essa manhã, no início desse encontro, e agora está aflorado, né? Todos nós já nascemos de novo, porque foi a ordem do Senhor Deus para nós, nesse dia, intercessor da Arquidiocese do Rio, né? Necessário vos é nascer de novo. Curas, libertação, está sendo realizado, e nessa tarde a gente inicia uma vida nova, porque nós acolhemos essa ordem do Senhor e nos deixamos nascer de novo. E trazemos agora a palavra de Deus na pessoa do Padre Antônio José. Outra ordem de Deus: levanta-te, vai a Nínive, fazer o que eu te mandar. Mais ou menos isso, né? É o livro que o Senhor deu para os intercessores esse ano, do Vinícius, para a gente trabalhar, estudar, ruminar e atender a ordem de Deus, levantar e a Nínive. Somos discípulos e missionários. Estendemos nossa mão para o Padre, na certeza que o Senhor Deus já, o teu Espírito Santo aflora no Padre tudo aquilo que nós precisamos vivenciar nessa tarde, para fechar essa tarde e a gente sair daqui intercessor novo, um novo intercessor, uma vida nova. Tudo isso pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de Guadalupe e de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes. Beata Helena Guerra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Podemos sentar um instantinho. Ai, minha Nossa Senhora. Olha, dá uma olhada para essa pessoa do seu lado, dá uma olhada para ela assim, ó. E diz assim para ela: eu não vou deixar você dormir. Muito bem. Então, de agora em diante, é com você, viu? Se dormir, é você que não está dando conta do recado. Vamos ver. Os irmãos têm Bíblias? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. Eita ferro! É aquela parte da Bíblia que está ainda clarinha, não está suja de mão, sabe? Que a gente lê pouco, né? Tem que ler mais. Vamos lá. Livro de Jonas. Procura, divirta-se, procure aí na sua Bíblia. Não adianta perguntar página, porque cada Bíblia, né? A minha é essa grandalhona de letra grande, então é outro número de página. Livro do profeta Jonas. Só para a gente recordar o porquê da gente partilhar um pouquinho sobre esse livro agora. Você sabe que no início do ano, o nosso coordenador nacional da renovação, Vinícius, apresentou para a renovação um livrinho sobre o livro de Jonas, porque o Senhor colocou no coração dele que esse livro tem muita coisa a ensinar para a gente, de fato tem. Então, nessa tarde, depois do almoço, a gente vai compartilhar um pouquinho algumas coisas sobre o livro de Jonas. A minha recomendação é que você leia depois o livro por inteiro, e eu tenho certeza que você vai descobrir coisas que a gente aqui não vai falar. A gente vai partilhar uma ou duas ou três coisinhas que eu peço a Deus que ajudem você no exercício do seu ministério de intercessão. Mas eu tenho certeza que se você se debruçar sobre o livro de Jonas com um pouco mais de atenção,
você vai tirar muita coisa legal, dicas de Deus para o seu ministério. Beleza, irmãos? Podemos ir lá ao livro de Jonas, então? Bom, aqui na minha edição da Bíblia, que é da editora Ave Maria, logo no comecinho do livro de Jonas, a pessoa que preparou essa edição colocou um título que fala do assunto do livro. O livro de Jonas trata de um problema, de um obstáculo. Obstáculos a gente tem que saltar e prosseguir. Pois aqui o autor dessa edição preparou um subtítulo, um título para o capítulo 1 do livro de Jonas, que já mostra para a gente qual é o assunto do livro, qual é o problema, o obstáculo que vai ser apresentado e que a gente precisa aprender a saltar. Vocês sabem que os títulos que aparecem na Bíblia, eles não fazem parte da Bíblia, né? Os autores da Bíblia não escreveram títulos para cada capítulo. Os títulos são dados pelas pessoas que preparam cada Bíblia. E a pessoa que preparou essa edição acertou na mosca. Não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas se você tem uma Bíblia da editora Ave Maria, como é a minha, qual é o título que está aí no comecinho da sua? Beleza. Então, o assunto do livro de Jonas é desobediência. E como vencer esse obstáculo chamado desobediência. E queria chamar a sua atenção para mais uma coisa importante. Logo no título, está aparecendo assim, desobediência do profeta. Profeta é um servo de Deus? Profeta é alguém que tem mensagem de Deus? Profeta é alguém que tem uma incumbência da parte de Deus? Mas um profeta também pode desobedecer? Não deve. Mas Jonas, primeira dica importante, o fato de nós termos um ministério, um chamado, o fato de nós termos uma tarefa a cumprir, o fato de nós termos palavra de Deus dita para nós, não significa que está tudo resolvido e pronto. Deus conta com a nossa obediência. Profetas, ministros, servos, também podem eventualmente ser desobedientes. E a desobediência, vou usar uma palavra feia, mas você vai me entender. A desobediência empaca a gente. A desobediência coloca a gente num impasse e a gente não avança, não flui. Quando a gente diz não para algo da parte de Deus, a gente não flui dali para frente. Quando a gente tira esse reservatório, quando a gente tira essa, qual é o nome, esse dique, que é um não, de repente, se você tira, começa a fluir de novo muita coisa de Deus na sua vida. Irmãos, o fato de nós termos um chamado, um ministério, uma tarefa a cumprir, uma direção de Deus, não resolve tudo. O nosso relacionamento com Deus, ele é dinâmico, ele está acontecendo. E o relacionamento dinâmico de um servo com o seu Senhor significa obediência. É preciso que de vez em quando eu vasculhe o meu coração para descobrir se há nele algum dique que seja um não que eu estou dando ao Senhor e que precisa ser retirado. Senhor, me pede tudo, menos... Pronto, olha o dique aí. Senhor, eu faço de tudo
da tua obra. Mas isso aí, pronto, olha o dique. Nossa desobediência põe limites ao que Deus quer e pode fazer na gente e através da gente. Nosso sim rasga 1000 possibilidades. Deus pode qualquer coisa através de uma pessoa que diga sim para Ele. Ele não conta com as nossas respostas prévias. Ele não conta com os nossos planos, e como a gente tem plano. Ele não conta com as nossas forças, Ele conta com o nosso sim. Quando Ele tem o nosso sim, ou dizendo de outra palavra, quando Ele tem o nosso coração, Ele pode fazer o que quiser. Nada é impedimento bastante para Ele. Obediência significa que o pai tem nas mãos o coração do filho e pode moldá-lo como quer. Olha, você não está cuidando do seu irmão, porque já tem gente dormindo. Ah, beleza. Voltando, a palavra-chave, na verdade, não é desobediência. Desobediência é o obstáculo que tem que ser saltado, é o obstáculo que tem que ser tirado. A palavra-chave no nosso relacionamento dinâmico com Deus é obediência. Sim, minha vida com Deus flui no ritmo do sim que eu dou para Ele. Eu me perco de Deus, eu perco a minha sintonia com Deus quando eu imponho limites. Me peça tudo, mas não isso. Eu abro mão de um monte de coisas, mas não disso, e por aí vai. Normalmente a palavra obediência, nós a tratamos como se ela falasse de uma virtude de crianças. Para muita gente, o que é obediência? Obediência é uma coisa que uma criança tem com o papai ou a mamãe. E se você perguntasse para uma criança o que é obedecer, ela iria dizer: eu obedeço quando eu deixo de fazer o que eu quero e tenho que fazer o que outra pessoa quer, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas você há de convir comigo que isso é uma maneira muito ruim de entender o que é obediência. Obediência significa o coração do filho alinhado com o coração do pai. Quando um filho compreende que a vontade do pai, o que o pai pede dele, é mais perfeito e é melhor do que o que ele mesmo quer, esse filho é um filho obediente. A única coisa que o Senhor pediu dos nossos primeiros pais no paraíso foi obediência. Lembra dessa história? Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas desta que está no centro... Bom, será que Deus tinha implicância com aquela árvore? Será que O que Deus estava fazendo com isso? Adão, eu quero que você tenha obediência. Adão, eu quero te educar como um filho. E um filho tem o coração alinhado com o coração do pai quando ele aprende a obedecer. O filho precisa aprender a confiar no que o pai pede dele, ou no não que o pai dá para ele. Adão, eu quero te educar para que você aprenda a viver nessa terra, não apenas como minha criatura, mas como meu filho. A única coisa que o Senhor pediu. E nós, porque nós estávamos lá, naquele nosso primeiro pai, nós negamos. Se você der uma olhadinha no seu Novo Testamento com atenção, você vai descobrir que para o apóstolo Paulo, o que nos salva é a obediência de Jesus. Nós costumamos falar, é o sangue de Jesus. Mas o sangue derramado na cruz é um sinal visível de algo que estava acontecendo no coração de Jesus. E o que estava acontecendo no coração de Jesus durante toda a paixão? Sim, Pai, não se faça a minha, mas a
tua vontade. Nós somos salvos pela obediência de Jesus. E quando o Espírito Santo nos fortalece e nos ajuda a dizer sim, como Jesus e com Jesus, nós estamos nesse rio de salvação que vai entrando na terra, inundando a terra e que pode salvá-la de verdade. O mundo não é salvo por pessoas que fazem propaganda de Jesus. O mundo é salvo por pessoas que aprendem a obedecer com Jesus e como Jesus. Até aqui os irmãos estão indo comigo? Beleza? Voltando para o livro de Jonas, dá uma olhadinha, isso foi, eu pedi esses efeitos especiais para acordar vocês, né? Dando uma olhadinha no livro de Jonas, uma coisa que me chama a atenção, Jonas capítulo 1, versículo 1. Vamos ler logo só essa primeira frase, até o nome dele. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. Para aí. Faltava a direção de Deus para Jonas? Faltava uma palavra para sustentar Jonas? Deus tinha se escondido de Jonas? A palavra do Senhor foi dirigida a... Olha, irmãos, não foi uma palavra dirigida a todos, foi uma palavra dirigida a ele, a Jonas. Jonas não tinha falta de direção de Deus, Jonas não tinha falta de uma promessa de Deus, Jonas não tinha falta de uma palavra de Deus para sustentá-lo. Ele tinha tudo isso, como a gente também tem, viu? Todos nós que estamos em Cristo Jesus, temos uma palavra de Deus, temos direção de Deus, temos um propósito de Deus sobre nós. Nós temos tudo isso. Se nós acolhemos, obedecemos, colocamos em ação, esse é o lado da história que depende da gente. Jonas tinha direção de Deus, você também tem. Você não está solto nesse mundo, como o pessoal costuma dizer, segue em tiroteio. Não. Você tem direção de Deus, você tem uma palavra de Deus dirigida para você. Agora, dá uma olhadinha no versículo 2, qual foi a direção de Deus para Jonas? Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, pois sua iniquidade chegou até a minha presença. Deus tinha uma palavra, Deus deu a Jonas o entendimento do que ele devia fazer. Você vai até uma cidade chamada Nínive, não era lá que Jonas vivia, você vai até Nínive, você vai dizer para ele as coisas que eu te disse. Eles estão num momento crucial, eles estão num momento decisivo, e a sua palavra vai ajudá-los a decidir. Vai lá. Irmãos, poucas vezes Deus foi tão claro com alguém na Bíblia como foi com Jonas. Só faltou dar o endereço. Com Paulo, Deus deu o endereço, né? Paulo vai até a rua direita na casa de um homem, né? Deu o endereço. Agora, para Jonas faltou pouco, que nem ele faz com a gente. Tem momentos na nossa vida que ele só falta dar o endereço. Perdoa fulano, ciclano. Abre mão dessa contenda com Beltrano. Aceita esse chamado que é o que te deram, é esse que eu quero de ti. Não entra nessa coisa, isso aqui vai ser uma furada para a sua vida. Tem momentos na nossa vida em que só falta ele dar o endereço. E olha o que o profeta resolve fazer. Versículo 3. Jonas pôs-se a caminho, mas não na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Mas na direção de Tarsis, partiu para Tarsis,
pagou a passagem, embarcou no navio para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. Irmãos, pena que a gente não tem um mapa aqui. Imagina que tem um mapa mundi aqui. Nínive fica aqui. Tarsis fica aqui. Jonas estava aqui, no meio do caminho entre uma e outra. O Senhor disse a ele, vai a Nínive. O que Jonas fez? Foi para Tarsis. Exatamente a contramão. Ele tinha outros planos, ele tinha outro entendimento, ele tinha outro roteiro, ele tinha outra viagem, ele tinha outro destino, que não era a vontade de Deus. Se você der uma olhadinha aí no versículo 3, Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Irmãos, a gente foge do Senhor, não é necessariamente como Jonas, indo para outro lugar. Jonas pensava que para fugir do Senhor, ele tinha que, ao invés de ir para Nínive, ir para Tarsis, exatamente na contramão. Não precisa. A gente foge do Senhor quando a gente foge da vontade do Senhor, do querer do Senhor, do preceito do Senhor, da ordem do Senhor. Pronto. Quando eu saio da vontade de Deus, eu estou fugindo da face de Deus. A união mais perfeita que pode haver entre duas pessoas é uma união de vontades. Duas pessoas estão realmente unidas quando elas querem a mesma coisa. Quando é que a nossa comunhão com Deus é mais perfeita? Quando é que a nossa união com Deus é a mais perfeita? Quando a vontade dele se torna a nossa. Eu quero o que o Senhor quer. Você está unido a Deus. Para que você se perca do Senhor, basta o quê? Eu não quero o que Deus quer. Eu quero e insisto no que Ele não quer. Jonas fugiu do Senhor. E a gente pode fugir do Senhor sem sair de onde a gente está. A gente pode estar dentro da casa onde Ele colocou a gente, mas fugido dele. A gente pode estar no grupo de oração da gente, mas fugido dele. Quando é que eu fujo dele? Quando eu fujo do que Ele pede de mim. Quando é que eu estou unido a Ele? Quando eu digo sim ao que Ele pede de mim. Duas pessoas estão mais unidas quando elas querem a mesma coisa. Ainda mais é assim entre nós e o Senhor. Jonas fugiu. E dá uma olhadinha no versículo 3, logo depois dessa expressão, para fugir do Senhor. Qual é a palavra, o verbozinho que aparece logo depois? Desceu a Jope. Como eu sei que você vai ler o livro de Jonas quando você chegar em casa hoje, porque você vai ficar curioso, queria dizer para você que esse verbinho, ele se repete. Jonas desceu a Jope, entrou no navio, desceu pro, qual é o nome que dá lá embaixo? Porão do navio. Quando o negócio estava ruim, você conhece a história, né? Tempestade. O que a gente faz com Jonas? Joga ele no mar. Ele desceu no mar. Veio um grande peixe e Jonas desceu ao ventre do peixe. Gente, depois que Jonas começou a andar na contramão de Deus, você vai dar uma olhadinha aqui. Desceu, 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 desceu. Incrível. E Jonas ficou tão intragável por causa do seu amargo não a Deus, que no final de tudo, até o peixe que engoliu a ele, cuspiu ele na praia. Muito azedo. Porque quando a gente diz não para Deus, insiste e teima, a gente vai se tornando amargo. Irmãos, Senhor, não me deixa aí na tua contramão.
Não me deixe insistir no que o Senhor não quer. Me ajuda a dizer sim para o que o Senhor pede de mim, mesmo que me seja difícil. Mesmo que o Senhor peça de mim aquele primeiro passo, que eu acho que não devo dar, porque o ofendido fui eu. Me ajuda a dar o primeiro passo. Se é o que o Senhor quer de mim, a Bíblia diz que o Senhor é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Pois então, Senhor, se é o que o Senhor quer de mim, me ajuda a querer também e me ajuda a dar o passo. Irmãos, a gente está falando de coisas bem concretas do dia a dia da gente, porque a gente se perde de Deus nessas coisas do dia a dia. As escolhas que a gente tem que fazer grande na nossa vida, a gente tem 3 ou 4 para fazer ao longo da vida toda. Eu vou fazer o quê? Vou estudar o quê? Vou casar ou vou comprar uma bicicleta? Pronto. Essas escolhas são 3 ou 4 ao longo da vida. Outras escolhas, que para nós parecem menores, mas que são o campo de batalha diário, onde a gente tem que ser fiel ao Senhor, outras escolhas a gente faz um monte todo dia. E é nessas escolhas de cada dia que a gente tem que vigiar o coração, para que a gente não fuja da presença do Senhor, para que a gente dê o nosso sim para Ele, também quando for um desafio para a nossa vontade própria. Senhor, eu preciso morrer um pouco para mim, para te dar esse sim que o Senhor está me pedindo. Senhor, me ajuda a morrer. Eu não sei morrer, me ajuda. Sabe, irmãos, é nesse dia a dia, é nessas escolhas, é nesse sim ou não que a gente dá para o Senhor no dia a dia, que a gente cultiva e que a gente flui numa obra de Deus, num ministério, ou que a gente acaba sendo estancado por dentro, como se fossem colocadas comportas dentro da gente, cada não que a gente diz para o Senhor, e daqui a pouco a gente está amargo, que nem Jonas. Não falta para nós palavra e direção de Deus. O nosso problema não é esse. Aliás, já que eu estou falando com a turma da intercessão, vocês sabem que são o ministério que eu mais amo, né? Eu sempre falo isso lá em Aparecida, o pessoal da intercessão, vocês são o ministério que eu mais amo. Aí elas caem todas, né? Então, pois é. Irmãos, intercessores não são pescadores de palavras. Às vezes eu levo um susto, porque tem uma turma da intercessão que ora, ou quando está orando sozinho por si próprio, pela sua vida, ou quando que é um negócio assim. Intercessor não é um pescador de palavras. Basta uma palavra e eu serei. O que define a coisa não é a quantidade de palavras que você tem, é a sua obediência ao que Deus disse. Você pode ter 50 palavras, mas se não há obediência, você pode ficar caçando palavras. Tinha um passatempo antigamente com esse nome, né? Caça-palavras. Você pode ficar caçando palavras para a sua vida, todo dia. Não, posso dar um conselho? Não faça isso. Porque você tem a impressão de que o que Deus te falou ontem já não serve para hoje. A direção que Deus te deu ontem, não quer dizer que você não tenha que orar hoje. Mas sabe, quando Deus dá uma direção para a gente, é para que a gente obedeça. Antes de catar a próxima palavra, obedeça a essa. Senão, isso pode se tornar uma grande curiosidade religiosa, mas não um relacionamento real com Deus. Há pessoas que parecem que substituíram o horóscopo por essas coisas. É uma coisa meio supersticiosa, sabe? Todo mundo aqui já usou ou já esteve num carro em que o pessoal usava aplicativo para chegar em algum lugar, não usou? Se alguém já usou isso para pegar a ponte e ir para Niterói, olha como é que o aplicativo funciona. Você sai aqui da Praça Seca, vire à direita na avenida, não sei o nome, que vai dar lá na Suburbana.
vire à esquerda para aquela rua lá em Benfica, que vai lá na Avenida Brasil. Pegue a Avenida Brasil. Suba a BR-0, que é a ponte. Permaneça por quantos quilômetros? 13 quilômetros. E o aplicativo não vai te falar nada durante todo aquele tempo. Por quê? O que o aplicativo espera? Que você mantenha. Ele não tem outra coisa para te dizer a não ser aquilo. Porque na ponte Rio-Niterói, você tem que manter 13 quilômetros. Se você virar à direita ou à esquerda, você vai atrapalhar a vida dos outros. E se você parar o carro, não, agora para onde é que eu vou? Não, eu quero mais claro. Não, mas peraí, será que não tem outra palavra? Deus te deu uma direção? Vá. Quando Ele quiser mudar a direção, Ele vai dar um jeito de te fazer entender com outra palavra, que é para virar à direita, virar à esquerda, voltar atrás. Mas não entra numa de toda hora, porque, irmãos, isso é curiosidade. Isso não é profundidade de relacionamento com Deus. E o que a gente precisa não é de curiosidades. A gente precisa de um relacionamento com Deus no qual Ele diga e a gente obedeça. Eu estou me fazendo entender, eu preciso dar mais exemplo aí desse, né? Exemplo, durante a pandemia, logo que começou a pandemia, o Senhor me deu uma palavra para mim, na qual Ele dizia assim: quem aprendeu a louvar, vai passar por isso com a mente intacta, vai ser blindado pelo louvor. Quem não aprendeu a louvar, vai ter a sua mente revirada. Aquilo eu senti que era para mim. E eu comecei, e com quem estava perto, eu tentei. De repente, durante a pandemia, mas já quando eu já estava um pouco... O Senhor deu para a renovação uma palavra, se eu não me engano, de carta aos Romanos. Como é que é o esquema? Como é que é mesmo? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Irmãos, durante todo o tempo, até o final da pandemia, eu fiquei com esta palavra. Uma. E se eu quisesse ficar mais tempo, ainda tinha mais coisa para tirar. Mas foi todo o tempo esta palavra. Entendendo a direção que Deus estava dando ali, entendendo os recursos que Ele estava dando, entendendo o que eu precisava ter de atitudes práticas, aprendendo um monte de coisas com uma palavra. Deus não deu aquela palavra simplesmente para a gente dizer: o Senhor falou para renovação. A grande pergunta é: e a renovação está obedecendo ao que o Senhor falou? Porque o que faz a diferença, irmãos, é isto. Certo? O que faz a diferença não é, o Senhor tem que estar no meio. Ele está no meio de nós. O que faz a diferença é a nossa reação à presença dEle. O Senhor tem que falar conosco. Ele fala. O que faz a diferença é se a gente obedece ou não. E se você não tem esse espírito, o Senhor Deus, mas agora vem outra palavra aqui. Aí a gente agora eu tirei outra, agora eu tirei outra, agora eu tirei outra, agora eu tirei outra. Você pensa que o seu relacionamento com Deus é o quê? É um enigma? É um relacionamento de pai e filho, filho. Viva como um relacionamento de pai e filho, e não um relacionamento de um mágico, ou de alguém que está escondendo uma charada, porque não é isso. Deus, Ele tem direção para a nossa vida, e é claro o suficiente para apertar os nossos parafusos e fazer a gente caminhar. Qual é o fator diferença? Obediência. Eu estou dizendo isso porque eu sei que é ruim dizer essas coisas só para... Né, porque eu amo vocês. Porque senão, gente... Calma, não adianta trazer para o seu relacionamento com Deus a sua ansiedade. Há pessoas que o tempo inteiro, elas são inseguras, então o tempo inteiro elas querem que alguém do lado delas esteja falando alguma coisa para ela. Fala, você me ama, você me ama, você me ama, você me ama. Tinha um desenho animado que tinha um bonequinho que fazia isso, né? Você me ama, você me ama, você me ama. Né? Não precisa disso.
Mas como a gente é inseguro e a gente às vezes carrega as nossas coisas para o nosso relacionamento com Deus, ao invés de ficar de boa na nossa vida, porque o nosso relacionamento com Deus nos transforma, a gente leva isso para Ele. Ai, Senhor, me dá uma palavra hoje, pelo amor de Deus. Senhor, me dá... Peraí. O Senhor te deu uma palavra há 6 meses atrás, que te feriu o coração. Deu, você lembra? Porque feriu tanto que você é capaz de lembrar, lembra? Você tem cuidado dessa palavra dentro de você? Você tem semeado essa palavra dentro de você? Você tem obedecido a ela? Você tem trazido ela para os seus problemas? Porque senão, o Senhor te dá mais 10 mil e continua a mesma desobediência. Não é assim que rola, irmãos. Basta uma palavra e eu serei salvo. Com uma palavra, Deus fez todas as coisas. Ele pode fazer a mesma coisa conosco. Repito, o problema do livro de Jonas não era falta de palavra de Deus, falta de direção de Deus. O problema da nossa vida também não é esse. O problema da nossa vida é que a gente recebe muito do Senhor, mas às vezes parece que nada é o bastante. Ah, não, ainda não sei, ainda não é. Não, não é bem isso. Não, eu vou pedir a confirmação da confirmação. Você sabe, padre, tem que ter 5 confirmações e depois tem que fazer, dividir por 5 e multiplicar por 8. Meu amado, isso não é viver de fé, isso é viver de matemática. E a gente vive de fé. A gente vive de fé. Deus te deu uma palavra e normalmente não precisa ser assim. É uma palavra que vem. É uma pregação, é uma palavra da liturgia, é uma palavra que vem na sua oração. Deus te deu uma palavra, guarda, segura, agarra ela. Mastiga ela. Sabe? Assimila a palavra. Irmãos, nós recebemos demais e assimilamos pouco. Pouca gente na história da nossa igreja teve tanto quanto a gente tem hoje. Tem irmãs aqui que, se a gente deixar, elas acordam com a Canção Nova falando e dormem e a Canção Nova continua falando. E acordam e a Canção Nova ainda está falando. E amém, Deus te abençoe. Qual é o perigo disso? Você recebe demais, mas não transforma em nutrição. Quando é que você transforma um alimento em nutrição? Quando o alimento é absorvido pelo seu organismo. Existem alimentos que nem são absorvidos porque não são adequados. Mas quando você come, a primeira parte do negócio é mastigar, depois aquilo tem que se entranhar em você. Aí você tem nutriente. Há pessoas que têm uma congestão de tanto que recebem. Mas espera aí, você está compreendendo o que você está lendo? Espera aí, você compreendeu o que o Senhor está te pedindo nisso? Espera aí, qual é a direção do Senhor nessa história? Se você não extrai da palavra, do que Deus está te dando, vida, é só curiosidade. Há pessoas que passam anos pegando, mas não entra, não se torna nutriente. E eu creio que o Senhor está chamando a gente a isso agora, porque os tempos são especialmente difíceis e exigem pessoas robustas, alimentadas da palavra, mas pessoas nas quais a palavra está entranhada. A minha mentalidade já está moldada por aquilo. Não é mais uma questão de ler e, quem sabe, guardar. Não, a minha mentalidade já está funcionando naquela direção, que é a direção da vontade de Deus. Nosso amigo Jonas, rapaz, olha, se você der uma olhadinha no livro de Jonas, até o capítulo 2, versículo 11, Jonas só faz descer. Bom, mas Deus fez com que o peixe cuspisse Jonas. E o legal é que o peixe cuspiu Jonas onde ele tinha que parar, né? Olha, Deus é providente, rapaz. Às vezes a gente roda, mas Ele tem maneira de fazer a gente chegar lá, viu? Ele faz. Jonas chegou onde Deus queria que ele chegasse.
por misericórdia, a gente também vai chegar onde Ele quer que a gente chegue, fique tranquilo. Mas a gente não precisa rodar tanto, né? Pode fazer um caminho mais reto, né? Olha o que diz o capítulo 3, versículo 1. Vê se pode. Deus nunca deu uma moleza tão grande para ninguém na Bíblia que nem essa aqui. Olha só, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas, nestes termos: vai a Nínive, a grande cidade, e faze-lhes conhecer a mensagem que eu te ordenei. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda. Rapaz, Deus é muito paciente. A gente não entendeu, ele às vezes desenha, para ver se a gente entende. E aí a ordem do Senhor: vai aos ninivitas e diz a eles o que eu te ordenei. Jonas é a gente, hein? Você acha que ele foi fazer o que o Senhor mandou satisfeito? Não. Ele ainda queria outra coisa, ele queria de outro jeito. No fundo, ele não gostava da cidade de Nínive. Para Jonas, Nínive era uma cidade grande, cheia de gente ruim, e se essa cidade sumisse do mapa, não ia ser tão mal assim. O Senhor deu a Jonas uma mensagem, e a mensagem era: ninivitas, convertam-se, para que não seja destruída a cidade. Essa é a mensagem. Demorava 3 dias para atravessar a cidade de Nínive toda. O que Jonas deveria fazer, depois de tudo que ele passou, para obedecer o Senhor? Percorrer a cidade nos 3 dias e dizer o que o Senhor disse para ele. O que o Senhor disse para ele? Nínive, muda de comportamento ou então a cidade vai ser destruída. O que Jonas fez? Andou 1 dia. Tá bom, 1 dia. E sabe o que ele falou? Daqui a 3 dias explode tudo. Incrível, né, gente? Que profeta ruim, rapaz. Que nem a gente. Que profeta ruim. Deus manda ele falar uma coisa, ele fala um negócio tudo estrupiado. Era para ele andar 3 dias, ele andou 1 só. Ô Senhor, o Senhor é muito misericordioso. Porque o Senhor tem uma obra perfeita a realizar e conta com a gente que faz as coisas de um jeito tão imperfeito. Como Deus é bom. Como Deus é bom. A mensagem de Deus para Nínive era uma mensagem de conversão. Tenho uma boa notícia para vocês: se vocês se converterem, a cidade vai ficar de pé e vai prosperar, não vai ser destruída. Jonas atropelou tudo, porque tinha que ser do jeito dele, ele não gostava de... E a mensagem dele foi uma mensagem de destruição. Em 3 dias está tudo acabado. Ele nem acreditava que as pessoas iriam se converter. Agora, o bonito é o coração dos ninivitas, porque o pessoal começou a ouvir Jonas, e como a palavra de Jonas não era de Jonas, era de Deus. Mesmo num vaso tão ruim, a palavra era de Deus. A palavra chegou no coração daquele povo e o povo foi ficando quebrantado. E mandaram decretar um jejum até para os bichos. E o povo se converteu e se arrependeu. E a cidade não foi destruída. Irmãos, os ninivitas tiveram tão pouco. E foi o bastante para fazerem muito. Séculos depois, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: no fim dos tempos, no dia do juízo, os ninivitas vão se levantar e vão julgar essa geração, porque eles se converteram com a pregação de Jonas tão ruim. E vocês têm alguém aqui muito maior que Jonas. Irmãos, vamos ligar os pontinhos. O que a gente tem feito com o tanto que o Senhor tem dado para a gente? O que vem do coração de Deus e o que Ele põe no coração da gente é capaz de nos contagiar. Ou a gente até está fazendo as coisas, mas está fazendo porque tem que fazer, sabe? Porque é o meu trabalho na igreja, porque eu faço parte do ministério há tanto tempo. Mas o que tem no coração de Deus e o que Ele me dá
já não inflama mais o meu coração. Jonas fez o trabalho, mas fez de uma maneira estrupiada, porque não havia nele a compaixão que há no coração de Deus. A gente só obedece a Deus da maneira como Ele merece e deseja ser obedecido. A gente só dá um sim generoso a Deus quando a gente deixa Ele inflamar o coração da gente com o que há no coração dEle. Quando Ele põe no coração da gente a compaixão que há no coração dEle. E você já imaginou o que é um intercessor que ora e que faz o que o seu ministério tem que fazer, mas sem ter no seu coração a compaixão que arde no coração de Deus? Como é que vão ser as orações dessa pessoa? Gente, eu já ouvi dizer que em outras dioceses, no Rio de Janeiro, eu falei até para a pessoa, lá no Rio isso não acontece não. Mas eu ouvi uma pessoa dizer que o pessoal senta em volta daquela famosa caixinha com os pedidos e começa, Senhor, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, toda a milícia celeste. Senhor, abençoa o nosso grupo de oração. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito. E intercedem como se interceder fosse a coisa mais trivial do mundo. Irmãos, intercessão é o estilo de vida de Cristo. Não é só uma forma de reza. É o estilo de vida de Jesus. Não é algo trivial. Não é algo que eu posso fazer limpando a unha. E não é algo que eu posso fazer julgando, sem ter compaixão. Onde há julgamento, não há mais intercessão. E como é que eu posso interceder por alguém se eu estou julgando as atitudes, por que essa pessoa fez, ela não podia ter feito? A gente obedece a Deus do modo como Ele merece ser obedecido, quando a gente deixa Ele inflamar o coração da gente com o que tem no coração dele. Você pensa que Jonas parou por aí? Não. Depois que Jonas viu a cidade inteira convertida, você pensa que Jonas ficou feliz? Não. Mas Jonas, o teu trabalho deu certo, mas não queria que fosse isso. Eu desisto de você, cara. Não sei mais o que fazer contigo. Vai entender. Tem gente hoje que eu acho que assumiu o trabalho de Jonas, que diz que o mundo está perdido, esse mundo vai vir um castigo, Deus vai destruir tudo. Eu acho que tem gente que fala isso com tanta vontade, que se Deus resolver não destruir, essas pessoas vão ficar tristes que nem Jonas. Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Esse mundo está perdido, esse mundo não tem jeito, esse mundo é o mundo do cão, e Deus vai jogar e Nossa Senhora vai jogar um castigo, e o mundo vai acabar, e vai ser horrível. E se Deus decidir, não, mas por causa de eu vou salvar. Eu acho que vai ter gente que vai dizer, mas o senhor não pode, o senhor tem que destruir mesmo. Irmãos, Jesus não disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo seja. Se ele veio para isso, nós também, nós somos uma coisa só com ele. Nossa tarefa não é julgar e condenar, nossa tarefa é interceder e salvar. Agora, sem compaixão, não vai. Senhor, eu quero que o que há no teu coração haja no meu. Jonas ficou chateado, porque Nínive foi salva. Aí Jonas deitou debaixo de uma planta que estava fazendo sombra, para ficar lá. Ficou deprimidão. Teve maior sucesso, todo mundo pensando que ele ia comemorar. Pronto. Ficou deprimidão, debaixo da planta, dando sombra. O Senhor foi lá, tocou a planta e a planta secou. E Jonas brigou com Deus. Por que o Senhor fez isso? Eu não podia ter feito isso, eu quero. E o Senhor falou, mas precisa disso tudo? Parece que você quer morrer, eu quero morrer. Ai meu Deus, como Deus é paciente. Se fosse Deus, Jonas tinha ido junto com a planta, não sei não. Mas você está falando como se tivesse que morrer, mas eu quero morrer mesmo. E aí o Senhor dá uma lição para Jonas. Jonas, se você está a ponto de desfalecer por causa de uma planta que hoje cresceu e nem dependeu de você, e hoje mesmo à noite já secou, você acha que eu não devia estar angustiado com uma cidade inteira
com almas eternas, que eu quero que se salvem e que eu estava vendo à beira do abismo. Você não acha que eu devia estar angustiado por elas? E o livro de Jonas termina assim, como que com um sacode. Como pode no nosso coração haver coisas tão diferentes do que há no coração de Deus? Irmãos, basta uma palavra, e Ele nos deu uma palavra. A palavra é essa aqui. Nós temos nele direção, propósito, consolo. Ele é a palavra do Pai para a gente. O que faz a diferença é se a gente acolhe e obedece, ou se a gente vive buscando palavras, mas é como se o Senhor estivesse falando ao vento, porque Ele nos fala e o nosso coração continua distante dEle. Eu gostaria muito de pedir a Deus que o nosso ministério de intercessão no Rio de Janeiro não fosse um ministério de pessoas preocupadas com muitas palavras, mas um ministério que fosse vivificado com muita palavra. É diferente, né? Muita palavra. Essa palavra viva de Deus tem que estar muito dentro da gente, e não tanto a gente ficar bisbilhotando com curiosidade palavras, mas não obedecendo. O Senhor te deu uma palavra de direção, siga, seja fiel. Se daqui a algum tempo Ele quiser te tirar daí, Ele te dá outra. Ai não, eu estou no ministério, já tem 2, 3 anos, eu não sei se Deus quer. Quando Ele te chamou, você recebeu dele uma palavra que te fecundou? Recebi. Essa palavra te marcou? Marcou. Foi ela que te arrastou? Foi. Ele te deu outra para te tirar? Não. Então para de show e seja fiel e obedeça. E para de ficar questionando, senão a gente não sai disso nunca. Não, mas é porque é uma irmã. Quer dizer então que a irmã é mais definitiva para a sua vida do que a palavra que Deus te deu. Você se define, você toma atitudes pela irmã, não pela palavra que Deus te deu. Ah, meu irmão, eu não sei mais o que fazer contigo, não. Tua sorte é que eu não sou Deus. Senão ia tu e a samambaia lá da tua casa para o espaço. Gente, nós somos sensíveis ao extremo. Nós nos deixamos machucar por tudo. E por isso nós colocamos em dúvida o tempo inteiro a direção de Deus para a nossa vida. Você encontrou cruz no seu caminho, você queria encontrar o quê? Olha quem você está seguindo. Você queria encontrar o quê no caminho? Não ponha em dúvida a direção de Deus para a sua vida, porque ela está custando. É caro. É caro. Tem que pagar o preço, gente. Mas seja fiel, e na sua fidelidade a Deus, você vai encontrar regozijo e recompensa. Mas o segredo é obediência. Não fique. Deus te deu obedeça. Permaneça, persevere. O que Jesus disse? Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Seja fiel. E o algo mais que a gente não pode fazer, Ele fará. Irmãos, oi? Alguém ainda aí? Alguém? Alguém? Você pode ficar em pé um instantinho? Gente, eu me fiz entender, ou eu viajei demais na maionese. Eu queria muito que vocês fossem menos curiosos e mais terra boa. Uma palavra semeia muito de Deus na gente. Não se preocupem com 25 palavras a cada... Não, eu sou intercessor, então eu tenho que ter 48 palavras por minuto. Não, pelo amor de Deus, uma te mantém de pé. Seja fiel e obedeça a ela, você vai ver que ela funciona. E às vezes uma palavra não deixa a gente ficar confuso. 5 ou 48 deixam, né? Queria convidar você a gente adorar um pouquinho o Senhor, uns 20 minutinhos, podemos fazer isso? Para a gente terminar o dia, né? Vamos nós?
Preparemos o nosso coração para esse momento. Prepare o teu coração, meu irmão, porque o amado da nossa alma estará logo aqui conosco, em corpo, sangue, alma e divindade. E vamos cantando bem suave. É teu esse momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar no brilho desta luz que vem do teu olhar. Encontro meu abrigo, meu lugar. Enquanto estamos juntos, entre nós está passando em nosso meio.